Olá turma, tudo bem com vocês? Sou o professor Felipe, de Geografia, e hoje nós daremos continuidade ao nosso projeto Desafios e Superações nas Conexões da Vida. Bem, como todos sabem, o tema que estamos trabalhando durante essa semana é o tema importantíssimo, vida, né? Dentro desse tema vida em Geografia, estamos tentando compreender como se dá a origem dessa vida, a origem dessas vidas, não só da vida do ser humano, mas de todas as vidas que habitam no planeta Terra. No podcast nós já falamos um pouco como foi a origem do universo e agora nesse videozinho vamos falar um pouco sobre a origem do planeta Terra, o planeta em que nós vivemos, ok? Atualmente muito se comenta sobre fenômenos como o aquecimento global, fenômenos como o desmatamento, a crise de água, a crise hídrica, né? Enfim, vários problemas que o planeta enfrenta. Mas você sabe como se formou o planeta em que nós vivemos? Desde sua formação há cerca de 4,6 bilhões de anos, o planeta Terra, o nosso planeta, ele está em constante transformação. Transformações que acontecem seja no seu interior, no núcleo do planeta, seja na superfície do planeta, né? E essas mudanças, sejam elas visíveis ou não, elas ocorrem devido à grande energia existente no interior da Terra, certo? E também por agentes externos, né? A exemplo do próprio homem. O homem modifica o planeta Terra, transforma o planeta Terra com suas ações. A exemplo do desmatamento, da poluição. São ações humanas que, infelizmente, modificam o planeta Terra. Certo, gente? Bem, segundo os cientistas, há cerca de 13 bilhões de anos atrás, ocorreu uma explosão muito forte, né? Essa explosão teria sido a origem de tudo que existe hoje, do universo. É a teoria do Big Bang que nós já falamos. No início do sistema solar, existiam apenas grãos microscópicos de poeira e gases espaciais que orbitavam ao redor do Sol pela força gravitacional, né? O do Sol atraindo essa poeira. Só que com o tempo, essa poeira, esses gases começam a se juntar e cada vez mais eles começam a formar corpos com uma massa cada vez maior, com um volume cada vez maior. Esses corpos celestes, com o passar do tempo, vão ser justamente os planetas. Todos os planetas se formam dessa maneira. O ajuntamento da poeira celeste, da poeira decorrente dessa explosão do Big Bang. Agora, no início do planeta Terra não tinha nada a ver com o que é hoje, né? Era um planeta extremamente quente, equivalente a uma bola de fogo. A temperatura média do nosso planeta era de aproximadamente 1.500 graus Celsius, 1.500 graus Celsius, ou seja, era insuportável a vida aqui, né? Somente após passados milhões e milhões de anos é que a Terra vai entrar num processo de resfriamento, ou seja, a temperatura cada vez mais vai baixar e aí, à medida que essa temperatura baixa, boa parte daqueles gases vão se transformar em água, em líquido, precipitando em forma de chuva. Assim, repetindo-se por muitas vezes, a superfície da Terra foi resfriando lentamente e grandes quantidades de água foram se acumulando no nosso planeta, o que formou, logicamente, os primeiros oceanos terrestres. Essa alteração, esse resfriamento da Terra, também originou uma estreita camada de rocha em toda a Terra. Todas essas mudanças, percebam bem, aconteceram há aproximadamente 800 milhões de anos atrás, muito tempo ainda, né? A partir da solidificação da Terra, ou seja, quando a Terra deixa de ser lava e passa a ser sólida, né, pedra, há a formação do primeiro grande continente, né? A Terra inicialmente era apenas um continente, que era o continente chamado de Pangeia. E assim como o continente, vamos ter também o grande oceano, que vai ser onde justamente vão existir, vão se criar, vão se formar os primeiros seres aquáticos, tá bom, gente? Bem, os animais terrestres, eles tiveram a sua origem a partir do momento em que algumas espécies de peixe saíram da água, aparecendo aos anfíbios e posteriormente aos répteis. Cronologicamente, as plantas teriam surgido há 400 milhões de anos
e os animais anfíbios teriam surgido há cerca de 350 milhões de anos. É sabido que os mamíferos, ou seja, por exemplo, nós os seres humanos, vamos ser os últimos seres vivos a nascer, porque vamos passar por toda uma linha evolutiva de desenvolvimento da vida na Terra. Mas o importante é compreender isso. Primeiro forma-se um universo a partir da explosão do Big Bang. A poeira se juntando, se solidificando, forma o planeta Terra, e esse planeta Terra, na medida em que vai se resfriando cada vez mais, vão surgindo condições para o surgimento das primeiras vidas terrestres, vidas como os anfíbios, seres aquáticos, e que posteriormente vão evoluir numa escala evolutiva até chegar em nós seres humanos, certo? Então, galera, abração para vocês, bons estudos e até a próxima. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luana. Bom dia, Cauã. Bom dia, João Guilherme. Essa semana nós vamos dar continuidade ao projeto com a temática vida. E vamos falar um pouquinho sobre a origem do universo. Então, até o momento, a explicação mais aceita, né, pelos pesquisadores em relação ao universo seria a teoria da grande explosão, que é do Big Bang. Como uma bomba explode e sai aqueles resíduos, aquelas fragmentações. Então, antes mesmo dessa explosão, né, então existia lá no universo um pontinho quente, que esse pontinho ele tinha matéria e energia. Então, quando ocorreu essa grande explosão, essas partículas, quer dizer, esses pedacinhos, né, se separaram e, aos poucos, eles foram se unindo, os pedacinhos foram se unindo e formando os planetas, que hoje nós temos o nosso sistema solar. Então, esse é o sistema solar, é o Sol e os planetas que giram em torno dele. Então, nessa época, era impossível existir vida, né? Pois para viver a gente precisa de quê? A gente precisa de água, a gente precisa de ar e a gente precisa de comida. E isso ainda não existia. Então, essa terra, né, ela é formada por quê? Por 3 camadas, que são a crosta, o manto e o núcleo. Ela é formada por quê? Por 3 camadas, né? Que é o núcleo, que é essa parte aí do meio, é amarela, é a parte mais quente da Terra, né? Que nós temos a magma, que é um líquido quente. E tem essa outra parte que envolve o núcleo, que chamamos de manto, é uma parte mais pastosa, quente ainda, mas não tanto como o núcleo. E nós temos a crosta terrestre, que é essa parte que envolve a terra, nessa parte mais endurecida, que é o solo, que é as rochas. Então, a terra, ela é formada nessas 3 camadas. E como essa terra era muito quente, então com milhares de anos, começou o quê? A essa terra resfriar. Então começou o resfriamento, né? Até porque, como a terra era muito quente, então não poderia o que? Existir vida. Então aí ela foi resfriando. Com esse resfriamento da terra, então foi o que? Surgiu a primeira chuva, né? Então essa primeira chuva, ela deu origem ao oceano, né? Ou seja, a água deu origem ao oceano. E a partir desse oceano foi que surgiu as primeiras vidas, os primeiros seres vivos. Que esses primeiros seres vivos que surgiram foram as bactérias, né? As bactérias e as águas. E daí foi se passando milhares e milhares de anos e foram surgindo novas espécies, né? Depois vieram as plantas, depois das plantas vieram os peixes, aí depois vieram
outros animais, os mamíferos, vieram os dinossauros, depois os dinossauros ficaram em extinção, e daí foi surgindo outras vidas, vieram os mamíferos, né? Vieram todos os animais de vários portes, pequenos, grandes, as aves, e só por último é que veio o ser humano. Mas lembrando, gente, isso milhares de anos atrás. E para ir surgindo cada espécie, também ocorreram num período que vieram milhares de anos, certo? Então foi assim, né, que a gente teve o conhecimento um pouquinho, né, sobre o surgimento de vida, certo, no nosso universo. Tenha um bom dia e até mais. Até o momento, a explicação mais aceita sobre a origem do universo entre a comunidade científica é baseada na teoria da grande explosão, em inglês Big Bang. O universo teria surgido após uma grande explosão cósmica entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. Antes do Big Bang, existia um ponto quente que concentrava toda a matéria e energia. Imaginando que isso daqui é o que existia antes do universo. Um ponto que concentrava toda a matéria, a energia, partículas subatômicas, elétrons, nêutrons e todo o espaço-tempo. Quando ocorreu o Big Bang, a grande explosão, todas essas partículas, elas se dissiparam, elas se separaram. Após a explosão, houve expansão e resfriamento da matéria. De acordo com essa teoria, o universo é evolutivo. Ele se modifica com o tempo. A gravidade, força que está relacionada com a atração existente entre massas, foi unindo partículas e formando os planetas que nós conhecemos hoje, formando o sistema solar. Nessa época era impossível existir vida, pois para sobreviver precisamos de água, ar, comida, e isso ainda não existia para que os primeiros seres vivos conseguissem se desenvolver. Vieram tempestades de meteoros com partículas de água e sal. A água cobriu toda a superfície. Essa é a representação da Terra que vemos em livros e fotos. Essa é a representação, segundo os especialistas, mais aproximada da forma da Terra, um geóide. Geóide porque a Terra apresenta o relevo diferenciado, com áreas de montanhas, áreas de planícies e depressões. Com tempestades e meteoros, vieram partículas de água e sal. A água encobriu toda essa superfície irregular da Terra, deixando ela mais ou menos com esse formato que usamos para representar. A Terra é formada por 3 camadas. Núcleo, que é onde se concentra a parte mais quente da Terra, área com temperatura bem elevada, é a parte central, se encontra no miolo da Terra. O manto, a área com temperatura também elevada, mas não tão elevada quanto o núcleo, e aqui existe a massa pastosa, que a gente chama de magma. E crosta terrestre, que é onde está a litosfera, a superfície, o solo onde nós vivemos. Então tínhamos um centro pastoso e a litosfera endurecendo. Aqui a Terra começava a formar o solo, quer dizer, a superfície, porque toda a área que estava mais próxima da superfície começou a endurecer, o solo começou a endurecer. E toda a área que estava mais próximo do núcleo permanecia pastoso. Então, quanto mais próxima da superfície, menor a temperatura e temos a formação de solo. Aqui nós temos a formação das placas tectônicas. A Terra estava passando por mudanças constantemente. E surgiram os primeiros vulcões e ilhas vulcânicas em meio à cobertura de água.
Temos também o surgimento das primeiras rochas, as rochas magmáticas. Os vulcões surgiram da seguinte forma: como toda essa área aqui estava em constante movimentação, a Terra ainda tinha uma temperatura bem elevada, ocorriam fissuras no manto. Essas fissuras faziam com que o magma fosse expelido para a superfície. Essas ilhas vulcânicas deram origem aos primeiros continentes. Nessa época também começou a formação de gases. Temos também aqui, há cerca de 3,5 bilhões de anos, a formação do oxigênio. Então aqui já temos o que nós conhecemos por atmosfera. Então todos esses pontinhos aqui representam os gases que foram formados na superfície, acima da superfície da Terra, em decorrência das erupções vulcânicas, das tempestades. Nosso estudo continua no próximo vídeo e vocês podem responder essa questãozinha nos comentários. Olá Ana, olá Ian, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso projeto estudando a temática vida, V-I-V-D-A-D-A, vida. E vamos conhecer um pouquinho sobre o nosso planeta Terra, a transformação da vida na Terra. Então a Terra se transformou ao longo do tempo, de forma a favorecer a vida. Mas para a ciência, a teoria mais aceita sobre a origem do universo ocorreu da seguinte forma: houve uma grande explosão cósmica entre 10 a 20 milhões de anos atrás. E aí o universo evoluiu. Espalhou-se partículas pelo universo. Depois essas partículas se uniram e formaram os planetas. E aqui está o nosso sistema solar. O Sol, os planetas, as estrelas e todo o universo. E essa explosão foi conhecida como Big Bang. Então, para conhecermos a formação da Terra, vamos entender um pouquinho melhor diante desse nosso esquema. Aqui está o núcleo, que esse núcleo ele é bem quente. Logo após vem a massa pastosa. Essa massa pastosa ela também é quente, mas não é tão quente quanto o núcleo. E logo após a formação da crosta terrestre, que é conhecida como litosfera. É a crosta terrestre que tem a superfície e o nosso solo onde vivemos hoje. Então, tchau, um abraço virtual e um beijo.